Bem, gente, então o que a gente vai fazer agora nesse vídeo é fazer a formatação de um artigo, certo? Tem um artigo aqui pronto. Eu estava percorrendo ele, certo? Para poder tirar as formatações, aí eu pintei de vermelho algumas formatações diretas, certo? Para poder a gente aplicar a formatação e tal. Lembrando que assim, a gente não vai aplicar as normas da ABNT, que não é o objetivo. Agora eu vou gravar um vídeo só sobre as especificidades das normas. Então o objetivo é literalmente fazer a formatação, visto que a gente dedicou um tempo para poder configurar o Word, a fim de que quando a gente sente, a gente não fique preocupado em aplicar as formatações, né? Troca tamanho, vai, volta, dependendo do tipo de nível, do que a gente está formatando e por aí vai. Então, a gente dedicou um momento, então vamos ver agora o que a gente faria em um artigo já pronto. Ou seja, já que eu sei que o Word está configurado, o que foi que eu fiz foi sentar e produzir o meu texto sem me preocupar com a formatação. Então, voltando agora, tecnicamente, eu iria dedicar um tempo para poder reler o artigo, procurar alguns erros ortográficos que precisam ser corrigidos, e aí eu já ia aplicando a formatação, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, isso aqui é o título, certo? A gente sabe que ele é centralizado, negrito, antes dos dois pontos ele tem que ser maiúsculo e depois dos dois pontos minúsculo, né? Então, como são duas formatações diferentes, a gente não tem como aplicar um estilo para isso. Entretanto, eu já coloquei o que é comum, que é negrito e centralizado. Então, já vou selecionar ele aqui, venho aqui em título, nos estilos, pronto, ele já está aplicado. O autor, certo, que segue essas configurações aqui, eu acho que a gente não fez um estilo para autor, não fizemos. A gente pode aproveitar e fazer agora, né? Geralmente o autor ele é alinhado à direita, com espaçamento de parágrafo simples. As únicas coisas que mudam é que esse artigo, para onde ele foi feito, eles pediam o vínculo e o e-mail aqui junto do autor. Em outros, certo? Eles vão pedir que você coloque no rodapé. Nesse caso aqui, foi dessa forma que ele pediu, mas a formatação é justamente essa. Então, vamos fazer um estilo aqui para os autores. Vou clicar aqui na caixinha do estilo, vai abrir aqui a caixa de diálogo do estilo, encaixar ela aqui do lado, certo? E vou fazer o seguinte, ó, esse primeiro botãozinho aqui, ó, ele é novo estilo. Vou clicar nele, onde está escrito estilo 1, eu vou colocar aqui autor, certo? Nome do estilo, eu vou escrever autor. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visão de vocês, então, ó, mais aqui. Autor, certo? Aí, feito isso, ele vai assumir essa formatação de onde o mouse está selecionado como padrão. A gente vai colocar novos modelos baseados neste nossos documentos baseados nesse modelo e dar OK. Tudo bem? Então aqui agora a gente seleciona os três carinhas aqui. Tá vendo? Tá normal por enquanto. Clique em autor e beleza. Aí por via das dúvidas, só para ter certeza, eu vou fazer o seguinte, vou clicar em normal, ele vai trazer, né, justificado com espaçamento e-mail, que é como a gente escreveria normalmente. Vou selecionar ele depois aqui, vou clicar em autor. Pronto, já foi. Resumo, certo? É só negrito. Tudo isso só negrito. Eu não criei um estilo para isso só, porque é só colocar literalmente negrito, certo? A mesma coisa da palavra-chave, só negrito. Aí eu prefiro não criar um estilo para isso, porque da mesma forma que eu vou clicar aqui, eu posso só clicar aqui. Então, para mim, né, não tem muito sentido fazer isso. A introdução é um título 1, percorrer aqui. Então, aqui, isso daqui eu sei, né, que é um título 2 do meu trabalho. Então, título 2. Aí, como eu já comentei, né, às vezes acontece de mesmo configurado direitinho, o Word vai lá e dá essa puxada, né, para o canto, ou tira alguma formatação. A gente simplesmente vai lá, atualizar para corresponder à seleção, não esquece de modificar e OK, espera-se que a partir de agora isso não aconteça mais. Então vamos continuar aqui, ó, célula humana também é o título 2. Ó, figura 1 é uma legenda. Vamos procurar aqui, cadê? Legenda. E fonte também é uma
Opa, tá aqui escondidinho, legenda. Clica aqui na figura, centraliza ela, embora, continuar a nossa vida. Bem, aqui eu deixei selecionada 3 linhas, certo? 3 linhas. Entretanto, quando você coloca dentro do texto, ela passa para 4 linhas. Quando ela passa para 4 linhas, ela tem que ser recuada, espaçamento simples, ou seja, uma situação direta com mais de 3 linhas. Tá vendo? Tem mais de 3 linhas. Então, eu vou fazer o quê? Selecionar ela aqui, ó, e clicar em citação. Vamos procurar aqui, citação. Prontinho. Tudo jóia? Ó, já aplicou a formatação direitinho e vida que segue. Aprendizagem, título 2. Bem, isso aqui são alíneas. É aquele outro caso que eu também não fiz um estilo para as alíneas, porque simplesmente basta vir aqui e escolher. No caso das normas desse, eles pediram padrão ABC, então só apliquei. Observe que é a mesma coisa, é um clique, por isso que eu não criei um estilo para as alíneas. Eu prefiro fazer manualmente do jeito que está aí. Avaliação da aprendizagem, esse aqui é um outro título, é um título mesmo do trabalho, então já vem o 2. Uma citação direta, então citação, vou apagar esse espaço aqui que eu botei acidentalmente. Pronto. Aqui também é um título. Pronto, ó, tabela 1, legenda. Ficou escondido aqui embaixo, não sei muito bem o motivo, mas está aqui, ó, legenda. Prontinho. A mesma coisa para fonte. E aqui uma coisa que eu comentei, certo? Eu não sei se tem de forma fácil, mas eu vou tentar olhar aqui para ver se eu encontro uma fonte interessante. Mas aqui, ó, ABNT, diferença, tabela e quadro. Tem até uma sugestão já pronta ali, vou aproveitar ela. Bem, vou pegar esses diferenças.com aqui, eu não conheço esse site, mas se coincidir com aquilo que eu tenho na cabeça, eu vou pegar essa referência da USP aqui também. Pronto. Vou abrir preferencialmente a da USP. Bem, para poder... Simples objetivo apresentar dados, unidades simples... Quanto à apresentação das tabelas, pode ser intercaladas, pode ser apresentadas, deve ser alinhadas de acordo com a margem do texto, preferencialmente apresentadas, não deve ter repetitivos. Tem uma coisa bem característica que eu quero mostrar para vocês. Duas páginas podem ser feitas de duas partes, colocadas lado a lado. Era bom que tivesse uma aqui, ó, exemplo de tabela, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de quadro. Aqui um outro exemplo de tabela e aqui um exemplo de quadro. Pronto, perfeito. Esses dois aqui, ó. Observe aqui, a tabela ela não tem as linhas do lado direito e do lado esquerdo, as linhas na vertical. Observe aqui. Se você tiver linhas na vertical do lado esquerdo e do lado direito, deixa de ser uma tabela e passa a ser um quadro. Tá bom? Então, alguém falou isso para mim, infelizmente não me recordo, uma coisa bem bacana que é assim, quando você tiver valores numéricos, dados quantitativos para poder serem representados, você utiliza uma tabela. Quando você tiver dados descritivos ou qualitativos, você usa um quadro. E aí na tabela você não coloca as linhas de um lado e de outro, que aí você vou voltar aqui para o artigo, você pode observar que eu não coloco as linhas de um lado e de outro. E no quadro, sim, você coloca as linhas de um lado e de outro. Tá tudo bem? Então, para fazer isso no Word, é bem simples. Depois que você preenche sua tabela, não é bem o objetivo desse vídeo, mas eu vou agilizar aqui para poder mostrar para vocês. Né? Você quer fazer uma tabela aqui onde está o cursor piscando. Então, a gente sabe, né? Vem inserir tabela, coloca uma tabela aqui e ele coloca as bordas de todos os lados. E aí você vem com os dados do título, né? Título A, título B e título C. Pronto, título C. Aí vem dados 2,
Então aqui 4, 5, 8, 9. Pronto. Aí quando a gente termina, a gente tem algumas alternativas. Por exemplo, a gente clica aqui e nessa abazinha que já ficou carregada aqui, ó, Design, ele vai mostrar alguns estilos já prontos para poder a gente usar. Um dos primeiros, certo, que logo aqui no começo são valores que não têm linhas em volta, e isso aqui do jeito que está já classifica como uma tabela. Se você não se sentir confortável com isso, você pode simplesmente vir aqui em Bordas, ainda na guiazinha Design, Bordas, e bordas e sombreamento aqui embaixo. Aí aqui do lado da visualização, tá vendo? Do lado da visualização, você desmarca as caixas de um lado e de outro. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco mais espesso para poder vocês enxergarem. Tá vendo? Ficou bem espesso agora. Então desmarca de um lado e desmarca de outro. Aí agora você clica em OK, certo? E nota que ele tira as duas extremidades. Então isso já classifica como uma tabela. Tudo bem? Então vou tirar aqui. Claro que não ia ficar com aquela borda bem espessa, né? Então a gente estava fazendo a formatação, a gente vem aqui agora fazer a formatação da fonte aqui embaixo, que também é uma legenda. Aqui, legenda. Prontinho, pós-avaliação que é um subtítulo, então nível 2. Note que ele já vai automaticamente numerando os níveis para mim, né? Então, onde se encontra nível 2 também. Ficou um espaçamento aqui grande, mas se eu subir uma linha, ele fica sem texto. E eu não gosto muito dessa ideia. Então vou empurrar. Apesar de ficar uma margem grande aqui, ele cola o título no conteúdo. E eu prefiro que fique dessa maneira. Vamos para cá. Ó, uma legenda aqui de figura. Então, centralizar. Isso daqui... Deixa eu colocar a fonte aqui também. Ah, eu estou formatando, olha. O negócio pronto eu estou formatando. Cadê? Vamos lá, legenda. Fonte. Aqui, legenda. Prontinho. Então, isso aqui seria interessante. Isso também cabe a quando a gente for fazer um vídeo só sobre a aplicação das normas, mas eu vou adiantar. A BNT, ela diz que quando você usa uma figura, você tem que colocar o mais próximo possível do lugar onde ela foi referenciada. Nesse caso aqui, eu acabei de citar aqui, imediatamente depois eu venho com figura 2. Pela norma, pela rigidez da norma, nada impede, tá vendo que ficou um espaço vazio porque a figura está muito grande. Se eu reduzir o tamanho da figura para poder ela caber aqui em cima, note que talvez não fique interessante, certo? A imagem, porque não vai ficar legível. Se isso aqui for para uma versão impressa, então vai ficar pior ainda. Então, até aqui assim, na minha visão, ainda não ficou muito bom para o que eu quero demonstrar. Bem, nessa situação, pela norma, nada impede que você traga texto para antes da imagem, certo? E coloque a imagem depois. Ela diz o mais próximo possível. Se você quiser deixar junto, aí você dá uma avaliada para ver se a sua imagem não perde. Se você reduzir, não vai acabar atrapalhando o leitor na hora que ele tiver acesso ao seu conteúdo. Aqui no formato digital, a gente sabe que é só vir aqui, né, dar um zoom que ele acaba visualizando. Mas se for para fazer um material impresso, isso daqui pode não ficar com a qualidade muito boa e dificultar a interpretação. Eu acho que uma alternativa interessante para mim aqui seria reescrever essa legenda comparativa entre o modelo simplista do processo de ensino e o modelo proposto na pós-avaliação. Comparativo entre... Deixa eu ver se... Comparativo entre o modelo simplista, eu não sei. Talvez, tá, não é o objetivo desse vídeo ficar me preocupando com isso, tá bom? Mas se eu dar um jeito de escrever essa legenda, vocês observam que já deu para dar uma ampliada bacana aqui, ó, bem maior aqui agora, pronto. E aí eu consigo deixar a figura 2 perto do texto. Então, lembrando, a BNT permite que você coloque mais texto aqui embaixo e continue depois
com a figura em outra página. Eu particularmente não gosto, por isso que eu já estou pensando em reescrever isso daqui para poder ficar juntinho, né? E não atrapalhar. Bem, vamos seguir. Então, aqui, pós-avaliação, uma proposta de ação, título 2. Vou botar aqui, minúsculo, vou aplicar título 2, ele bota em maiúsculo, tá? Ele bota em maiúsculo pela formatação, não precisa me preocupar com nada. Uma legenda, isso aqui é uma figura, tá? Foi um dado tirado do Excel, por isso que não é nenhum quadro, nenhuma tabela, tá certo? É um print, um recorte de um objeto de pesquisa que eu tenho. Considerações, título 1, certo? Deixa eu ver se eu apago aqui, pronto, veio, tá bom. E referências, certo? Que é um título 1, é a mesma coisa, eu não crio um estilo só para as referências, porque é um título que eu apago a numeração. Acabou, tá certo? Prontinho. E aqui, como eu formatei o texto todo normal, ele acabou tirando a formatação das referências, certo? Mas a formatação das referências, claro, a norma é ordem alfabética por sobrenome do autor, mas não é bem isso. A formatação das referências. Que eu também não tenho, né, um estilo justamente porque é bem simples. É o espaçamento simples e depois de 6 a 8. Eu acho que 8 é mais aqui, né? De 6 a 8. Eu acho que 8 fica mais interessante. Que é mais é. Então, prontinho. É isso aí mesmo. Certo? Então, só por causa de 2 cliques, eu também opto por não criar um estilo. Então, se vocês acharem diferente, vocês podem criar o estilo de vocês também. Outra coisa é que tem algumas coisas aqui, né, são os artigos, que tem que ficar com o título em negrito. Então, enfim, isso aí é formatação que a gente vê quando a gente for fazer a aula específica, certo, da formatação da ABNT. O objetivo agora é literalmente mostrar como funciona o Word já configurado, que a gente não tem trabalho nenhum para aplicar as normas. Pronto, acabei. Certo? Eu estou aqui explicando, levei 5 minutinhos para poder fazer isso para vocês, para poder fazer toda a formatação. Não deve levar 2 minutos, certo? Só para fazer a formatação, se vocês estiverem só focados nisso. Eu aqui, como estou preocupado em explicar, eu levo uma quantidade maior de tempo. Eu falei 10 minutinhos, mas foram 17, né? Então, lembrando que eu estou gravando a aula e por isso leva um pouco mais de tempo. Então pronto, mas vocês conseguiram, eu espero que vocês tenham conseguido ver que foi bem fácil de fazer a formatação agora com o Word configurado. Certo? Então vou salvar aqui o arquivo, fechar e tecnicamente seria só acessar o site do evento e submeter a proposta. Tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida que vocês tenham sentido, não tenham percebido direito qualquer parte do conteúdo, por favor, botem lá no mural que a gente tenta responder o mais rápido possível. Até mais.